Bom, pessoal, é um prazer imenso estar aqui fazendo o último vídeo. Infelizmente, por mais que a gente tenha compactado, não conseguimos fazer o 10º. Então vai ter o 10º e o 11º, não teve como, é muito longo esse assunto. Vamos falar sobre o amor e a divindade, tentar esclarecer um pouco sobre o amor, essa palavra tão esvaziada, e um pouco sobre a divindade no nosso ponto de vista ainda tão precário, mas vamos tentar falar alguma coisa que seja útil, que seja bom para todos nós. Um abraço e sejam bem-vindos a esse vídeo que deve terminar com esse projeto de 4 anos atrás, onde nós pensamos em falar algumas coisas importantes para a vida dos sobreviventes quase humanos. Então vamos lá. Olá pessoal, é um prazer imenso estarmos aqui no final do nosso projeto, né? Esse projeto de sobreviventes quase humanos, um projeto de 10 vídeos. Nós estamos aqui fazendo o 10º e até vou pedir desculpas porque por mais que nós tentamos compactar, resumir esse último vídeo, nós não conseguimos fazer em um. Então nós vamos ter o 10º e o 11º, né? Então vamos ter 2 vídeos mais curtos, mas não foi possível compactar em um só. Bom, esse vídeo é o vídeo sobre a divindade e o amor divino, né? Na verdade, uma tentativa de entender um pouco sobre essa questão da divindade e do amor divino. É importante a gente entender uma coisa. Na situação que nós estamos de sobreviventes, quase humanos, né? De todos os vídeos que nós falamos anteriormente, deu para entender, para quem viu os vídeos, viu o primeiro vídeo que contextualizou, que a gente vive uma condição, né? Um estágio. Esse estágio é o estágio que comporta as nossas capacidades, as nossas fraquezas, as nossas inconsequências e a nossa condição de perceber a vida. Nós podemos ver no vídeo do ser humano, do ego, do bem e mal, da justiça, do medo, né? Nós conseguimos entender um pouco o que passa pela vida dos planetas, dos habitantes desse planeta, né? De sobreviventes. É uma condição ainda precária, de começo de estágio de evolução. Nós não atingimos, como nós falamos em todos os vídeos, a nossa humanidade, ou seja, o nosso destino, a nossa missão. Assim como os irracionais, assim como os vegetais cumprem plenamente a sua missão, nós não atingimos esse ponto. E se nós olharmos a história, nós vamos perceber que tanto os irracionais quanto os vegetais têm bilhões de vidas envolvidos. E nós só temos aí alguns milhares, algumas centenas de milhares de anos. Então nós estamos no estágio inicial. E a nossa percepção de vida, mesmo a vida que nos cerca, mesmo cientificamente falando, ainda é precário. Imagina a nossa percepção da espiritualidade, a nossa percepção de Deus. Dá para entender que seria uma percepção muito, muito precária, não é? Mas mesmo assim, como é algo intuitivo, como é algo interno do ser humano, não é algo racional, né? A concepção, a percepção de Deus, o crer em um ser, né, maior, não é algo racional, nunca vai ser racional, né? Inclusive, a discussão científica disso beira o ridículo até, né? Então, isso não é racional, é intuitivo, e se nós observarmos a nossa evolução no processo da crença e a percepção do que é Deus, nós vamos ver na nossa história, de não muito tempo, o homem era muito envolvido com a divindade no aspecto da natureza, né? Todas as histórias mostram isso. O homem adorava o Deus Sol, Deus Lua, Deus Água, Deus Noite, Deus Dia, Deus do vulcão, Deus do fogo. Ele estava muito envolvido com a divindade no aspecto da natureza. Bom, nesse ponto, eu diria que os nossos ancestrais ganharam de nós, né? Porque nós fomos, à medida que o tempo passou, fomos racionalizando, né? Racionalizando essa percepção. E a racionalização dessa percepção, ela traz alguns quesitos positivos, mas traz outros quesitos negativos. Porque se nós racionalizamos, mas nós deixamos a intuição, deixamos esse outro lado de lado, nós perdemos o principal, né?
percepção da divindade, que é a intuição, que é a natureza, é a observação de Deus na sua criação. Então nós racionalizamos muito e nós demos a Deus muitas condições de um ser com a nossa percepção de um ser humano. Ou seja, nós emprestamos para Deus as nossas qualidades e as nossas fraquezas. Então você vai ver um Deus irado, né? Um Deus que nós devemos temer, um Deus com raiva, um Deus que pune, um Deus vingativo. Quer dizer, todas essas doenças que nós temos como seres sobreviventes, nós emprestamos para Deus, nós colocamos nele também, de acordo com a nossa capacidade muito precária de compreensão de qualquer coisa que seja a nível espiritual, já que a nossa condição de compreender a própria vida que nos rodeia é uma condição muito precária também. Bom, essa condição de um Deus vingativo, de um Deus que pune, de um Deus que nós devemos temer, de um Deus que tem um poder e que usa esse poder transgredindo a sua própria lei, né, que é a questão dos milagres cristãos, essa condição é uma condição que foi ficando para trás para muitas outras religiões. Para as outras religiões, para as outras doutrinas, vamos chamar de mais ligado ao progresso, à racionalidade, né? Então essas religiões mais progressivas, mais ligadas a uma certa racionalidade, elas trouxeram a ideia de um Deus diferente, né? De um Deus perfeito, de um Deus bondade. E Jesus trouxe isso para nós, né? O Deus de Moisés era um Deus um pouco diferente, era um Deus, né, do olho por olho, dente por dente. E o Deus de Jesus é o Deus da bondade, do perdão, do amor, né? Então Jesus já nos trouxe uma figura divina muito diferente de tudo que nós vimos para trás. Mas infelizmente ainda no nosso mundo que nós estamos vivendo, nós ainda ressuscitamos o Deus de Moisés. A gente ainda coloca muito fortemente a questão do medo na figura de Deus. Mas isso tem um propósito. Todas as vezes que uma religião, uma filosofia, uma instituição trabalha conscientemente ou de uma forma a iludir as pessoas com a questão do poder e do medo, ela está agindo em causa própria, não está agindo em causa de Deus, da espiritualidade, de maneira alguma, só palavras. Então, quando se coloca um Deus ainda que nós devemos temer, a ira de Deus, a punição que você vai receber, tudo isso é uma construção humana e nem humana, é uma construção de seres sobreviventes que através do medo impõem às pessoas de menos condição, né, de pesquisa, de cultura, e pessoas que vão se envolvendo emocionalmente, né, nós sobreviventes, impõem uma situação na crença de um Deus até mesmo pavoroso. Se nós nos atentássemos mais para o Deus de Jesus, nós já teríamos abandonado essa ideia, mas a gente fica, né, fincado naquela condição. Bom, além disso, tem uma outra questão, mesmo para essas doutrinas e filosofias mais progressistas, que colocam um Deus bom, um Deus amor, um Deus que faz justiça, que coloca toda essa questão, ainda existe essa condição de emprestar a nossa percepção da vida, que é precária, a nossa percepção de qualidades a Deus. Bom, então eu vou colocar um ponto de vista aqui, que é o seguinte: Deus, como um ser absoluto, ele não tem emoções, ele não tem ira, não tem raiva, não quer punir ninguém, ele não tem sentimentos, né? Ele não tem nada disso, isso é coisa de seres sobreviventes humanos e logo depois do humano isso tende a desaparecer. O Deus absoluto, ele só poderia ter uma coisa, só uma coisa ele poderia ter na nossa concepção. É uma coisa que se chama poder. Ele não tem sentimento, ele gosta ou desgosta, como falo aí, Deus gosta disso, Deus não gosta. Como assim gosta e desgosta? Deus não pode ter esses defeitos de gostar ou não gostar, de privilegiar algum, privilegiar outro. Isso tudo é uma montagem, né, das instituições, das religiões que interpretam os livros sagrados à sua conveniência, né? E aí então cria essa situação difícil das religiões, porque as religiões hoje em dia, na sua maioria, estão pregando
quê? Estão pregando as coisas materiais, a César, como nós já falamos aqui, estão envolvidas com César. Coloca-se Deus, coloca-se Jesus, coloca a espiritualidade, coloca o céu, o Salvador, mas no fundo, quando você olha a essência, estão trabalhando em prol de César. Isso é muito fácil de perceber, para quem quer perceber. Bom, mas o Deus, então, que nós concebemos num nível maior, está além de todas as qualidades, de todas as condições de percepção nossa de sobrevivência, que nem é humana ainda, né? Então nós emprestamos para Deus a onisciência, a onipresença, é bom, é perfeito, mas tudo isso é uma percepção da nossa racionalidade precária. Então vamos pensar em Deus como um ser absoluto, que está além de tudo isso. Além de tudo isso. Tem uma frase do Nietzsche que eu acho muito interessante, que ele diz assim: se existe o amor, esse amor tem que estar além do bem e do mal. Então vamos pensar que o amor, né, e nós vamos falar do amor divino, ele está numa estrutura de poder. Então o amor não é como as pessoas pensam. Ah, eu gosto, eu desgosto, eu te amo, agora eu não te amo mais. Isso é gostar ou desgostar. Isso são emoções. Diria que nem chega a sentimentos, são emoções, né? Emoções, nós já falamos do ser humano, está no andar de baixo, né? Está no andar de baixo. Os sentimentos é algo mais evoluído, mas nem mesmo atinge a culminância do andar de cima. Porque o andar de cima, ele tem o quê? Ele não tem sentimentos, ele não tem emoções, né? Ele tem o quê? Poder. Então tudo que emana de Deus é só uma coisa, que se chama poder. E é um poder apenas, é um único poder, que se chama amor. E a gente fica assim, amor? Porque amor é a palavra mais esvaziada que existe na vida, no mundo. Como é esvaziado? Como a gente empresta a palavra amor para tudo? Eu amo você, eu amo aquele cachorro, eu amo essa comida, eu amo isso. A gente usa amor para sexo, a gente usa amor para prazer, a gente usa amor para dizer que gosta ou desgosta, usa amor para tudo. Mas esse amor que nós estamos falando aqui, vamos falar, é diferente. É o amor divino. O amor divino é o quê? É um sentimento? É um gostar? É um apreciar? Não, não é nada disso. Isso são coisas nossas, de sobrevivência até de humanos. O amor divino está muito além. O amor divino é um poder. O único poder que emana de Deus para toda a criação, para todo o universo, para todo o cosmos. E desse amor divino deriva-se outras coisas, como nós já falamos, a justiça, a bondade, que vai alcançando níveis mais baixos de compreensão, né? E até em nossos casos mesmo, de sobreviventes, esse amor nos alcança. E como é que esse amor nos alcança? Isso é muito interessante. Existe uma parábola muito conhecida para quem estuda o Evangelho e de uma profundidade muito grande. É a parábola do semeador. E sempre gostei muito dessa parábola porque a gente trabalhou muito tempo com evangelização infantil. E essa parábola é uma parábola de muita plasticidade para trabalhar com criança. E essa parábola, eu não vou repetir ela toda, mas ele diz assim: Jesus está sentado numa barca com seus discípulos e na encosta estão as pessoas. E Jesus lhes conta uma parábola, e diz assim: aquele que semeia saiu a semear. E ele vai contando que as sementes foram caindo pela estrada, nos espinhos, caíram por todos os lados, né, as sementes. E ali ele vai contando a história da frutificação das sementes. Muito bem. O que me intrigou nessa parábola há muito tempo, e já há algum tempo também eu consegui entender, não a história da parábola em si, porque ela tem uma explicação ali muito razoável no próprio Evangelho, mas é a questão básica do semeador. Porque, olha, um semeador saiu a semear e lançou as suas sementes. E pelo que entendo da parábola, ele lançou as suas sementes para todos os lados. E algumas morreram, algumas foram comidas pelas aves, né? Que é uma simbologia. Mas o que me deixava pensativo é, por que um semeador que saiu a semear, semeou para todos os lados? Porque um semeador que vai semear, o que ele faz? Ele prepara o campo, ele escolhe o local e lança as suas sementes naquele específico local. Mas o que é que está por trás de um semeador que sai a semear, né? Assim, é que o semeador é o nosso Pai, é Deus. E o que é que ele semeou? O amor. As sementes do amor.
Ou seja, o seu poder de criação universal é o amor. As suas sementes são espargidas por todo o cosmos, por toda a vida física, espiritual, material, natureza. As sementes são, né, disseminadas. É o grande semeador. E ela vai dar frutos, porque ele é o amor. Ela tem um poder imenso. Mas ela vai dar frutos sem agressão. Ela vai dar frutos de acordo com a vibração do ambiente que está. Se você está num ambiente da natureza, um ser racional, os vegetais, ela vai dar frutos. E que frutos ela vai dar? O fruto da procriação, da vida, da própria vida física, né? Mas se ela está num ambiente de seres sobreviventes como nós, ela também vai dar frutos. Que frutos ela vai dar? Também da procriação, da sobrevivência, mas tem uma vibração um pouco diferente aqui, né? Tem a vibração dos sentimentos, das emoções, da racionalidade. Então essas sementes exigem um pouco mais de vibração do ser que a recebe. Exige do ser que a recebe um pouco mais. E esse ser pode fazer com que essa semente realmente germine, né, e dê frutos de um nível de ser humano, que é a bondade, a fraternidade, né? Mas no nível que nós estamos de sobreviventes, essas sementes dão fruto de sobreviventes. Então ela fica muito envolvida em quê? Na procriação. Dá poucos frutos. Bom, nós vamos fazer esse processo em 2 vídeos, porque não vai ser possível fazer em um só. E vamos separar essas sementes em dois níveis de vibração. O nível de vibração de seres sobreviventes, que somos nós, e o nível de vibração de humanos e além de humanos. Então nós temos 2 tipos de vibrações de uma forma geral. Existia mais subdivisões, mas vamos pensar em 2 tipos de vibração. O mundo em que nós vivemos, sobreviventes, quase humanos, o mundo de humanos e além de humanos. Então 2 tipos de vibração que fariam com que essas sementes germinassem e dessem frutos diferentes. Então nós estamos falando da questão da vibração, né? A vibração, porque quando a semente ela vem do cosmos, o poder divino do amor, né? O amor divino vem de encontro a todas as criaturas, todos os seres do universo, ela cai num solo, conforme a parábola do semeador, né? Cai no solo tal, solo A, solo B, solo C, e cada um dá um determinado tipo de fruto, depende da vibração, da condição do solo. Então, a nossa vibração de sobreviventes vai dar margem a essa semente, né, dar frutos. E pode ser poucos frutos, não dar frutos ou dar mais frutos. A nossa condição do futuro de ser humano, essas vibrações serão outras, os frutos serão outros, né? Então nós vamos analisar sobre 2 aspectos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar dessa vibração do nosso mundo, de seres sobreviventes, quase humanos. Como funciona. E para fazer isso, nós escolhemos uma poesia, um texto poético e filosófico, né? Como nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa poesia que se chama O Bosque do Amor, né? Essa é uma história poética, filosófica, onde conta o encontro dos seres, né? O encontro dos seres na criação, o encontro dos seres em busca da completude, o encontro dos seres em busca do amor, né? E como nós falamos, nós confundimos o amor com prazer, com sexo, com apego, com tudo isso, e nós vamos ver no decorrer da poesia essa gradação de compreensão e de vivência dessa semente que chega até nós, né? E da nossa busca incessante por encontrar algo, né? Então nós vamos à poesia e nós vamos passar essa poesia em 4 etapas, né? É como se fosse o nosso processo de encontro com a semente e fazer com que essa semente do amor produza algo divino dentro de nós. Então vamos começar com a história do Bosque do Amor. Então vamos lá. Bom, começa dizendo o seguinte: o amor no plano físico pode ser comparado a um grande bosque, onde o homem e mulher procuram a entrada. Como entrar? É necessário que o homem permita que a mulher encontre e entre pelo seu portão.
E é necessário que a mulher permita que o homem encontre e entre pelo seu portão. Então essa é a primeira parte da poesia. Nós já vamos colocar a segunda, porque as duas já nos dão uma explicação sobre o que ocorre aqui. Perdidos, buscando não se sabe o que e onde. Muitos não sabem da existência do bosque e ficam num vazio completo. Aprendem a buscar o sexo superficial, onde não encontram os parceiros e buscam e buscam. Mas nem mesmo compreendem o que estão buscando. Pensam muitas vezes em suas ilusões, que encontraram algo, mas logo vem o vazio, a não completude, que se esvazia numa emoção profunda de pesar e contínua busca. Então nós vamos ver aí nessa primeira parte que a poesia, a simbologia que está envolvida é um bosque. Imagina um bosque onde ele é cercado. E ele é cercado por quê? Para que não haja invasões, porque ele é um local sagrado. O bosque do amor é um bosque sagrado, né? E vocês viram no começo que o homem tem um portão de entrada e a mulher também. E ali no começo diz que o homem deve permitir que a mulher entre pelo seu portão. E a mulher deve permitir que o homem entre pelo seu portão. Mas logo no começo da jornada, nos mostra que nós, sobreviventes em geral, nem sabemos da existência desse bosque. Né? Não sabemos por quê. Porque nós não sacralizamos o amor. Nós pegamos a palavra amor e colocamos ela de uma forma mundana. Nós traduzimos o amor por sexo. Então essa busca do sexo superficial, essa busca do sexo apenas como prazer, né? E não que o prazer seja uma coisa ruim, mas a busca do sexo como prioridade de prazer, né? De apego físico, não permite nem mesmo que as pessoas entendam e compreendam que existe um bosque do amor, onde eles deveriam entrar e lá coisas interessantes aconteceriam. Então fica na superficialidade. E na superficialidade não alimenta energeticamente o ser. Então ele fica no andar de baixo, ali na superficialidade, buscando e buscando e buscando e não encontram. Né? Isso leva a tristezas, a raivas, a mágoas, a um desfazimento de energia, né? Da energia sexual. Então essa primeira parte do bosque do amor significa essa questão de nós, seres sobreviventes, que nem mesmo sabendo que existe uma sacralização, que existe algo muito maior no processo de encontro de almas, né? Tanto para o sexo, para a procriação, quanto a troca de energia. Então nós não temos essa compreensão. Vivemos num mundo fora do bosque e pensando em encontrar algo, mas não sabemos o que nem onde. Vamos para a segunda parte da poesia para a gente entender como a coisa vai evoluindo, vai progredindo. Então vamos lá. Outros percebem o bosque, mas não lhe é dado o direito de entrar. Ficam na superficialidade das relações. Percebem que podem ter algo interessante lá, mas como lobo famintos, ficam rondando algo desconhecido. Entram no desespero e na agonia da procura. Rondam e buscam incessantemente junto ao amado e à amada. Mas este não abre o portão para a sua entrada. Não há confiança suficiente. Vamos ver a segunda parte. O vazio chega trazendo tristeza, angústia, dependências e muitas vezes fuga na tentativa da completude. Não se acham, não encontram as belezas do bosque. A vida se torna um esvair de energias. Não existe a retroalimentação, a sensação de tão perto e tão longe. Não existe a completude de energias. É como se você tivesse uma necessidade que não foi satisfeita. Fica a sensação que faltou algo mais, algo desconhecido, ou uma acomodação de que tudo se resume naquilo. Apenas alguns minutos fugazes de prazer e depois um vazio dentro de você. Enfim, a semente do amor não se mostra nem mesmo no plano superficial físico. Existe uma pequeno vislumbre, uma intuição que existe algo além, né? Que existe algo além.
que existe um bosque do amor, que existe algo mais profundo nas relações. Mas as pessoas vão de encontro a isso, mas não compreendem, não entendem. Existe ali uma mistura muito forte de prazer e necessidades de apego, né? De esvaziar a energia do outro, de consumir, não de doar. Então, nessa parte de energia, dessa parte da poesia, nós vamos perceber o seguinte: são aqueles seres que já têm uma intuição leve que existe algo além, que não é só os prazeres físicos, que não é só o prazer sexual, que tem algo além necessário. Mas ficou só nisso, porque é como as sementes que caíram nos espinhos da parábola, né? São sufocados. Essas pequenas intuições são sufocadas. Sufocadas por quê? Pelos instintos, pelo desejo, pelos prazeres físicos, né? Por essa necessidade energética tão forte, né? De sugar, de tirar do outro. Então, nesse caso, nós continuamos a nossa jornada ainda e ainda não conseguimos traduzir as sementes do amor em algo maior. Mas vamos seguir na poesia para a gente entender para onde nós vamos chegar com essa questão. Vamos lá. Então vamos lá. Outros percebem o bosque e lhe é permitido a entrada pelo portão. O homem precisa entrar pelo portão da mulher e a mulher pelo portão do homem. Pois se acontece o contrário, também fica somente na superfície do sexo arrogante, onde um tenta subjugar o outro pelo poder de suas necessidades e gostos pessoais, tentando impor ao outro suas características, pouco importando o que o outro conhecesse e deseja. Não se dão direito da descoberta. Mais uma vez, as belezas do bosque não são reveladas, e novamente o vazio e muitas ilusões. Mas o ser precisa a completude, e a força sexual reclama a troca de energia. Novamente, a semente do amor não se mostra nesse plano. Outros percebem o bosque, lhe é permitido a entrada pelo portão. O homem adentra o portão feminino e a mulher adentra o portão masculino, ambos revelando as belezas de suas partes. Mas ainda existem muitos desejos instintivos e animalescos. Pode haver recuo, a porta se fecha novamente e mais uma vez a ilusão e o vazio. Então, nessa parte da poesia, nós vamos perceber que já se descobriu, né, que tem um bosque, que tem um local de entrada. Mas no início vocês veem que o homem entra pelo seu portão e a mulher pelo portão da própria mulher. E não funciona. Porque isso é como se fosse um sexo arrogante. Ou seja, eu não permito que o outro me conheça. E a outra não permite que eu a conheça. E vice-versa. Quando isso acontece, o sexo fica o quê? Um sexo arrogante. É um sexo de sugar a energia do outro ao meu prazer. E o outro sugar a minha energia ao seu prazer. Então, continua havendo o quê? Um vazio, né? Uma desenergização da força sexual. E a completude não acontece, a semente não frutifica. E logo em seguida nós vamos ver que então acontece pela primeira vez a entrada de forma correta no bosque. O homem adentra pelo portão da mulher e a mulher adentra pelo portão do homem. O que significa isso? Que eu permito chegar a mim e que a outra permite chegar a ela. E entram no bosque. Mas ainda existe nessa condição um desejo sexual tão animalesco, tão instintivo, tão forte, sobrepujando até mesmo a entrada no bosque. E volta e recua e sai do bosque, né? E sai nas procuras, porque a pessoa não compreendeu o que foi a entrada no bosque. Sai e continua o seu vazio, né, existencial e seu desejo de algo que não compreendeu. Vamos seguir com a nossa poesia, então, para entender a questão da semente e frutificação. Vamos lá. Outros percebem o bosque. Lhe é permitido a entrada pelo portão. O homem adentra o portão feminino e a mulher adentra o portão masculino. A jornada do prazer e completude se iniciam.
em cada movimento em direção ao centro do bosque. Esse é o destino, o centro do bosque. Belezas são reveladas, gramas verdes, o solo macio e fértil, flores de aromas maravilhosos e cores de variadas tonalidades, arbustos, pássaros, vários recantos de refazimento e energização. Você buscará o centro, este o seu objetivo. Lá está a essência, a luz, que vai te completar e lhe dar o grande prazer, a troca completa de energia, o encontro do amor. Lá será plantada a semente do amor no plano físico. Mas é preciso fazer concessões, é preciso doar, abrir-se, mostrar seus segredos, sua essência. E para isto, você vai precisar caminhar por muito tempo no bosque e descobrir a riqueza da zona da sinceridade, onde florescem as gramíneas verdes e com aroma de pureza. Esta é a base do bosque, o início de tudo. A parte da poesia, bastante interessante. Então já entraram no bosque, né? Entraram de forma correta. E percebem que o bosque tem 1000 coisas, né? Tem 1000 coisas ali para se descobrir. Não sabe exatamente o que. Na simbologia aqui, né, os passos, as flores e tal. Mas existe uma etapa a ser estabelecida. Qual é a primeira etapa? Ele faz a comparação simbólica do florescimento das gramíneas, né? E ele diz, as gramíneas é a base, porque é a zona da sinceridade. A zona da sinceridade é que faz a base da relação daqueles seres que buscam a semente do amor. Então as gramíneas é como se fosse a grama do bosque, por todo o bosque, solo macio e fértil. As gramíneas que fazem a sinceridade, né, da relação. Então a sinceridade da relação é a base de todo o processo da busca, né, dessa completude. Vamos seguir um pouco mais então. Vamos lá. Mais e mais você adentra aquele bosque. E quanto mais você caminha, mais belezas e surpresas ele te revela. Os segredos são inúmeros e são reconfortantes, porque permite a você ser encontrado na sua totalidade. A entrega precisa se completar. Então você entra na zona das flores. O encantamento é mais que material, é espiritual. É como você se extasiasse mutuamente no completo sentir e amar. É como ouvir um coro de anjos na sua relação. O seu interior está sendo revelado. A sinceridade, o respeito, a importância do outro, as gentilezas, o carinho, o prazer de doar-se e receber passam naturalmente a fazer parte de suas vidas. E aí a gente vai adentrando o bosque, né? Então vocês percebem que a relação está em progresso, está em crescendo, está num crescendo. E aí nós estamos falando de relações mais a nível humano. Uma relação de sobreviventes às vezes atinge esse nível, mas normalmente não. É aquele nível onde todas as coisas funcionam, né? Onde você está buscando, você chega na zona das flores, né? Onde existem os coloridos, né? Os prazeres, as vontades, aquelas coisas maravilhosas no relacionamento de crescimento, da importância do outro, né? Então não é só você realmente se importa com o outro, você quer o bem, você quer o progresso, você segue numa direção de crescimento. E você está em direção a quê? Em direção ao centro do bosque. Vamos seguir mais um pouquinho então, vamos lá. Você também precisará descobrir a região da gentileza e afetuosidade, onde florescem os arbustos que permitem suportar os ventos e tempestades, que com certeza virão. Encontrará lá as fontes de águas límpidas e cristalinas, que vão lhe permitir saciar sua sede depois de muita luta do dia a dia. Encontrará também ali a cumplicidade de um e outro, na descoberta de você mesmo, revelando-se e sendo revelado, num completo saciar onde energias penetram energias, fortalecendo a união de dois seres que buscam a completude e encontram o caminho do crescimento e compreensão mútua. Então,
se a gente olhar por aí, né, a comparação que ele faz dos arbustos, se a gente lembrar de arbusto, aquelas árvores menores, né, num bosque cheio de árvores menores, é a coisa mais linda, com flores, com frutos, e são resistentes ao vento e à chuva, né? Então, o que é que vai fazer ter essa capacidade de arbusto de resistir às tempestades que virão, às chuvas que virão, às dificuldades que virão, que com certeza virão? São as gentilezas da vida, a gentileza com o outro. Nunca perder essa questão da gentileza, porque a violência, a agressividade deteriora, né? Ela mata esses arbustos, e aí a relação não resiste a nenhuma tempestade, não resiste nem a marolas, né, como dizem, né? Então, essa região da gentileza é a região dos arbustos no bosque, comparado com os arbustos. É aquele lugar lindo, né, onde você vê aqueles arbustos, onde a chuva vem, ele balança e ali ele fica, ele está em crescimento, né? Está crescendo alguma coisa bonita ali naquela relação. A gentileza é a base para suportar muitas dificuldades na relação. Vamos seguir então para o final agora da nossa poesia, né? Vamos lá. Então, finalmente, você está preparado para encontrar o centro. Lá onde a luz se faz, lá onde a completude se realiza, lá onde os dois se tornam um, onde a relação sexual não se faz mais num ato, numa procura, mas se faz nas suas vidas em todo o tempo. Você olha, você pensa e se percebem, conhece a essência do outro. Agora a troca de energia está completa. Você se torna um ser, amado e amante completo. Encontrou sua fonte de energia, as sementes foram trocadas e darão frutos. Agora sua busca continua no outro nível, não mais sozinho, mas junto do ser amado. Você se junta num namoro que se segue nas descobertas do bosque. Agora juntos caminham por toda a extensão, um do outro. Divertem-se com as descobertas e seguem para o encontro com o divino que existe dentro de cada um e com a criação gerada pela semente de amor no plano físico. Então, essa parte é a parte mais linda, né? Onde os seres realmente se conhecem, se olham, se percebem, um pensa, o outro sabe aquela relação de completude, de estar junto, de estar crescendo, de estar buscando algo maior na vida. Essa é a busca do bosque. Depois que você chega no centro, você quer algo maior, algo espiritual, né? Um progresso, um crescimento, uma missão, uma vontade de ser algo maior e desejar algo maior para o outro, e vice-versa. Então, aí sim é gerado o quê? É gerado a semente que dá frutos de ser humano. Por quê? Porque ainda é frutos de ser humano no plano físico. Nós estamos falando da semente do amor em todo esse processo, mas ainda estamos no plano físico, no andar de baixo, para ter uma ideia de quão bonito pode ser, mesmo estando no plano físico, né? Bom, essa é a primeira parte do nosso vídeo e vamos fazer a segunda parte, que aí é a semente do amor no plano espiritual, né? Aguardo vocês no próximo vídeo então. Muito obrigado, muita paz. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da primeira parte de amor e divindade. Na verdade, nós separamos em 2 blocos, onde a gente fala da semente do amor, do plano físico, dos sobreviventes e dos humanos. Mas vamos falar a última parte, que é o próximo vídeo, que faz parte desse fechamento, que é quando as sementes caem no humano e no além do humano. O que acontece na vida, né? O que acontece para o mundo. Sejam bem-vindos ao próximo vídeo. Obrigado.